Olá, meu nome é Ronaldo e nesse vídeo nós vamos apresentar o novo módulo Sistema SIG 3S, que é o módulo de controle patrimonial. Esse módulo tem como objetivo alguns controles efetivos com relação aos ativos da organização, os bens, tanto no aspecto de controle físico, como o inventário, localização de onde encontra esses bens, quem é o responsável por esses bens, também com relação à parte de manutenção, possibilitando registros de manutenção e seus custos efetivos, também com relação à parte de consumo, por exemplo, especificamente no caso de veículos, a parte de combustível, inclusive emitindo autorização para abastecimento. O módulo do patrimônio também faz de forma automática os cálculos de depreciação desses bens e a partir daí o módulo de contabilidade pode importar automaticamente também essas depreciações para dentro do exercício contábil correspondente. O módulo já está disponível, né, e para cada ONG que já possui o sistema, porém é um módulo adicional e deverá ser contratado caso a ONG tenha interesse em utilizá-lo. O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação desse módulo para que vocês possam conhecer e avaliar o módulo especificamente. Então, nós temos ele dividido em quatro partes: a módulo do parte de cadastro, o cadastro dos itens especificamente, a parte de movimentações, a parte de consultas e relatórios. Então, na parte de cadastro, nós temos o cadastro dos grupos, onde nós podemos agrupar esses bens de características semelhantes, como por exemplo aqui, cadastro grupo de veículos, grupo de imóveis e utensílios. Para cada grupo desse, nós temos aqui a descrição, a taxa de depreciação anual, uma observação que poderia ser uma descrição mais detalhada, e a parte da integração contábil, que são as contas de depreciação, depreciação acumulada, de patrimônio líquido e de fundo patrimonial. No cadastro, na parte de localizações, que seriam onde os bens ficam localizados, nós temos aqui três exemplos colocados: setor administrativo, quem é o responsável por esse setor; coordenação geral, quem é o responsável por esse setor; sala de reuniões, quem é o responsável por esse setor. Essa informação do responsável é interessante porque o sistema emite um termo de responsabilidade dessas pessoas com relação a esses bens. Ainda no cadastro, nós temos aqui uma tabela onde podemos colocar os tipos de consumo, né? Por exemplo, aqui gasolina, diesel, etanol, gás, lubrificante, cartucho de impressão. Então, aqueles bens onde vai existir algum tipo de consumo, né? Esses consumos podem ser cadastrados aqui, né? Que tipo de consumo é esse? E na hora de fazer o lançamento, a gente especificar que tipo exatamente cada consumo é usado. No cadastro de ficha de itens, nós temos aqui um filtro inicial. Aí nós temos aqui, por exemplo, um automóvel. Então, a descrição do item, que grupo que ele está, né? Em função daquela tabela que a gente viu há pouco, a localização que ele está, qual é o convênio orçamentário, ele que está vinculado, ou seja, qual é o convênio que gerou o recurso para a aquisição desse bem; identificação do inventário, que seria aquela plaqueta de identificação, né? Isso é a numeração que cada ONG tem especificamente. Aqui para um campo, número de série ou placa do veículo, né? No caso de um computador, você tem aí um número de série; uma impressora, você tem um número de série; no caso de veículos, é a placa do veículo. Se esse item gera ou não consumo, então determinados itens, como impressora, tem consumo, gasta cartucho, né? Um veículo também tem consumo, gasta combustível; já uma cadeira não gera consumo. A situação desse item, se está ativo ou não. Com relação aos dados de entrada, perdão, quando entrou, a garantia desse item vai até que data, o ano de fabricação, se for um veículo, qual é a quilometragem, o valor que entrou, qual foi o fornecedor. Esse cadastro é baseado no cadastro do financeiro, né, com relação aos favorecidos. Nota fiscal, né, com relação à depreciação, qual é o valor depreciável, pode ser diferente do valor do bem, né? Qual é a taxa anual, qual é o valor inicial. No cadastro do grupo, nós podemos ter uma taxa
de depreciação padrão para o grupo, mas esse item, independente de qual grupo ele esteja, ele pode ter uma taxa de depreciação específica para ele. Então, o sistema inicialmente usa a taxa do grupo, a menos que o item tenha uma taxa anual específica. O valor inicial e percentual inicial, caso você já tenha feito alguma depreciação desse bem, quando implantar o sistema, esses valores acumulados deverão ser informados aqui. Dados da baixa, no caso aqui, os campos são inativos, porque a baixa se dá através do próprio sistema. Integração contábil são as contas específicas desse item. Novamente, nós temos as contas específicas para o grupo de bens, que para ser usado para depreciação, mas independentemente disso, um item pode ter as suas contas específicas. E um campo de observações que você pode usar de forma livre. Então, esse é o cadastro do item. Muito bem, na parte de movimentações, nós temos a movimentação de consumo, como eu disse, para aqueles itens que geram consumo. Então, por exemplo, aqui nós temos um lançamento, né, para o item automóvel, um lançamento de consumo. Esse lançamento ele pode ser uma autorização prévia, não necessariamente ainda um consumo efetivado, ou sim um consumo já ocorrido. Então nós temos aqui a data de autorização, a data da despesa efetiva, quem é o fornecedor, qual é o tipo de consumo, qual é, se no caso de veículo, qual é a quilometragem, a quantidade, no caso aqui é combustível, seria de litros, o valor e a observação. Né? Então isso aqui é um lançamento de consumo. No caso, quando é autorização, nós podemos aqui, clicando na data da autorização, no campo da autorização, emitir uma autorização que pode ser impressa, autorizando alguém, algum integrante da equipe, a fazer a autorização num determinado fornecedor, que no caso aqui está com o meu nome, mas seria o nome do fornecedor especificamente, identificando qual é o veículo, a quantidade de litros e o valor. Ok? Na parte de movimentação, ainda temos de manutenção. Então, aqui seria para manutenção geral de itens. Pode ser de um veículo, pode ser de um computador, pode ser de um monitor, pode ser de uma impressora, pode ser qualquer item do seu ativo. Essa entrada de manutenção, ele tem a saída, ou seja, quando efetivamente aquele item saiu da organização e foi para o fornecedor para prestar essa manutenção. Qual é o motivo dessa manutenção, ou seja, se foi um defeito, qual é o defeito, ou no caso aqui uma revisão, se é um veículo, qual é a quilometragem, qual foi o valor orçado, qual é a situação desse lançamento de manutenção. Né? No caso aqui está em aberto, não retornou. A data que ele retorna, a garantia desse serviço que foi efetuado até que data, o valor efetivamente pago. E um campo de observações que fica a critério do usuário lançar. Ainda na parte de movimentação, nós temos a parte de baixas e transferências. Então, a baixa é quando o item foi efetivamente vendido ou doado, ou extraviado, ou alguma coisa desse tipo. E as transferências, quando ele sai de uma localização e vai para outra. Saiu da sala da coordenação e foi para a sala da supervisão, por exemplo. Né? Então, nós temos aqui um lançamento, a data, que tipo de transferência é essa, se é venda, doação, perda, rouba ou inutilizado, qual é o item, se tiver, no caso, um veículo, qual foi a quilometragem, a nova localização e o valor da baixa, o histórico colocado. Ainda na parte de movimentação, nós temos aqui o cálculo da depreciação. Então você pode se filtrar para qual período, para fazer a depreciação por item, né? E aí você tem um cálculo aqui. Então ele faz isso, por exemplo, desse automóvel, em junho o valor no período foi esse, o percentual depreciado no período foi esse, o valor acumulado até essa data é essa, e aqui a situação pode ser calculado ou contabilizado. No caso aqui, nós temos uma depreciação feita para esse bem desde janeiro de 2016 até agora, ok? Então é simplesmente selecionar e calcular. Na parte de relatórios, nós temos aqui a relação de itens por grupo, né? Então eu tenho aqui veículos, quais são os itens, móveis e utensílios, quais são os itens. Nós temos a consulta de itens por localização, então o que está no setor administrativo, computador tal,
o que está na coordenação geral, automóvel tal, ok? Com relação por itens por convênio, ou seja, o que foi adquirido através de cada convênio do módulo financeiro, né? Temos também um termo de responsabilidade. Então, o que é que eu tenho no setor administrativo? Aí eu clico aqui, eu tenho um termo de responsabilidade, onde ele vai listar todos os itens, né, do setor administrativo, e aí a pessoa que é responsável vai assinar esse termo, responsabilizando para conservação, controle dos bens, papapá, ok? Nós temos ainda na parte de relatório, o relatório de consumo por período ou por item. Então, por período, eu seleciono o período que eu quiser e eu vou ter aqui todos os lançamentos de consumo, totalizando especificamente aqui, no caso, o mês de junho de 2016. Podemos também ter o relatório de consumo, por item. Então, aí eu vou selecionar um item especificamente e ele vai dar todo o consumo naquele período que eu escolhi. Podemos ter ainda um relatório de manutenção, também por período ou por item. Então, vai relacionar aqui todos os gastos com manutenção em determinado período e por item, né? Da mesma forma que eu tenho isso agrupado de uma outra forma. E o relatório de depreciação, onde ele me mostra aqui o histórico por item de tudo que foi depreciado, data de cada lançamento de depreciação, qual é o valor do item naquela época da depreciação, valor no período, percentual no período, valor acumulado e a situação de cada lançamento e o registro contábil, no caso da contabilização desses itens. Na módulo de contabilidade foi incluído uma nova opção que é a importação e depreciação do patrimônio, onde a gente faz a importação das depreciações ou descontabiliza as depreciações. Bem, em suma é isso. O objetivo desse vídeo não era um treinamento especificamente, mas sim apresentar o módulo de controle patrimonial. E a partir dessa data, hoje, dia 30 de junho, ele já está disponível para nossos usuários que quiserem adquirir. Agradeço a atenção, obrigado, até a próxima.